Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês, principalmente aqueles que vão receber a palavra do Senhor, amém? Irmãos, olha, eu tinha falado em segunda-feira sobre o Gebion, né, que os Gebionitas, eles tramaram, né, e fizeram um plano para fazer uma aliança com Josué. Eles foram covardemente, ficaram com tanto medo que os reis se entregaram, né? E fizeram um plano, mentindo para Josué, fizeram uma aliança com o Senhor, que assim, em nome do Senhor não poderiam o Josué e Israel, que eram os guerreiros de Israel, voltar atrás, né? Porque a aliança era feita com o Senhor, né? Então eles fizeram o quê? Josué amaldiçoou eles, né? E eles ficaram servos do Josué de Israel, né? Sendo escravos, assim, servindo Israel, cortando lenha, né? Pegando água, tudo para Israel, né? Gebião. Então Josué poupou a vida deles, perdoou, né? E amaldiçoou eles também, né? Que eles fizeram toda a geração. Lembra que eu falei? E lembra que o mensageiro que tinha falado para Josué soube que ele tinha, por causa do rei, ficaram indignados que ele traiu os reis. Eles tinham feito uma aliança com os reis, né? Para também atacar Josué, para se juntar, porque eles estavam tudo com medo. E aí, nesse episódio 10 agora, o rei de Gibeon, o rei de Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Gibeon fez uma aliança com Josué e Israel, né? Um acordo de paz. E isso deixou ele ficou assim com medo, né? E aí ele se juntou a 5 reis para atacar Gibeon, né? Porque eles não gostaram e que eles eram ferir Gibeon por causa que ele quebrou o acordo da aliança dos reis, né? Que se juntar. E aí ele convocou os reis, que é o Adonisedeque, ele convocou o rei de Hebron, o rei de Pirã, né? O rei de Jamute, rei de Jafra, e rei de Laquis, e o rei de Ebir e o rei de Eglon, né? Que para eles se juntares, subir a juntares para atacar Gibeon, né? E ferir Gibeon, né? E só que eles souberam que o Josué fez um acordo de paz. Então Josué socorre Gibeon, né? Aí chega o mensageiro de Gibeon falando o mensageiro de Gibeon chega e fala para Josué que Gibeon estava sendo atacada pelos reis que se juntaram ali, que Gibeon fica cercada dos outros reis ali, né? Então ela ficava no meio ali praticamente, né? Dos outros reinados ali. Eles se juntaram os reis para atacar Gibeon, ferir Gibeon, né? Porque eles acharam que fosse uma traição desse rei, né? Teve um acordo de paz com José. Só que José tomou as dores, né, a defensiva, na verdade eles servem de Deus, Gibeon já, né, era considerado que era para destruir Gibeon, lembra? O Senhor tinha ordenado, né, mas como eles fizeram um acordo sem consultar o Senhor, né, então ele foi poupado, Gibeon. Só que aí Josué, eles continuavam a ser servos de Israel, né, e aí o que acontece? Josué vai atacar os reis, né, aí ele ora também, acho que para o Senhor, e o Senhor fala para ele que ia entregar todos os reis na mão dele, já era dele, né? E foi com segurança Josué. Só que, claro, né? Se a gente for ver o tempo, imagino que eles foram muito marchando, né? Passaram as noites, permutando as noites para poder chegar naquele lugar na hora da guerra, né? Então a gente pensa, a gente vê um momento que é bem assim, que antigamente andavam mais a pé, né? Marchando os soldados, né? Claro que chegaram lá, começaram a guerrear tudo e viram que era um exército muito grande, eram 5 reinados, né? Então, não que Israel não era muito grande também, né? Mas sabe que Deus estava com sempre de Israel, né? Então, aí Josué pensou ali, né? Acho que não vou conseguir terminar essa guerra. Aí ele orou ao Senhor, né? Pediu a Deus e deteve o sol e deteve a lua, né? Para que ele ganhasse a guerra antes do anoitecer, né? E Deus ele atendeu o pedido de um homem, né? Ele parou o sol e a lua, se deteve no céu, para que o sol não se pôsse, não se colocasse, né, se fosse, né? E para que José ganhasse a guerra. Aliás, nunca houve um dia desse, né? Nunca houve, né? Até hoje, que o acontecimento desse histórico. Só Deus, né, tem esse poder para fazer isso, né? É tudo obra dele, né? E a gente pode imaginar que se deteve o sol e a lua, com certeza, se estavam no deserto, dá para imaginar que pode ser que Deus fez um dia mais, uma sombra, né? Porque o calor que era, né? Ainda mais guerreando, né? E ele ganhou a guerra. Enquanto ele não ganhasse a guerra, o sol não poderia se pôr, né?
E quando estavam fugindo, o povo desesperado, e Deus também presente ali tocou o terror neles ali também, neles ali, todos que estavam em volta ali, né? Botou medo mesmo, pânico neles, que eles corriam, e Deus jogava pedra lá do céu assim, e matava pedra enorme, matava eles também. E esses 5 reis que se revoltaram contra Gibeão se esconderam na caverna, e Josué soube, né? Josué soube, e aí colocou uma pedra na porta e colocou os vigias. Depois tiraram os reis de lá, matou, fez com que os soldados dele pegassem no pescoço dos reis, né? Na cabeça, no pescoço, perdão, e matasse, e depois colocasse pendurado, e depois jogaram tudo na caverna. Bom, aqui o que eu quero parar é que o sol se deteve e a lua parou, porque Josué orou ao Senhor. Então a gente vê como Deus atendeu o pedido de um homem, fez com que o sol e a lua parassem. Olha só, olha o poder de Deus aí. Muitas vezes nós estamos passando por tantas situações, né? E a gente tem que orar, né? Se Deus atendeu o pedido de Josué, Ele pode atender o nosso pedido também se nós orar com fé e confiar no Senhor. Claro que Josué, sempre orientado por Deus, sempre desde Moisés passou todas as orientações para Josué, as instruções, que ele teria o quê? Que guardar a palavra do Senhor, né? Meditar os mandamentos do Senhor, né? As leis de Deus e praticar para que todo o povo servisse a Deus conforme as instruções que o Moisés passou para ele, viver debaixo da presença de Deus, orar, adorar só a Deus, né? Estar em comunhão com o Senhor, né? Então, ele atendeu porque ele era um servo querido de Deus. Assim como todos nós também, se nós ouvir a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos, né? Aí sim, Deus vai entrar na nossa guerra, vai fazer nós ganhar e vai fazer o que para nós é impossível, que nós estamos passando situações, fazer possível para nos abençoar. Só você tem que querer confiar. Então a gente vê que para Deus aqui, Ele usa de vários meios para nos abençoar. Pessoas, o que Ele quiser. Ele é Deus, Ele tem poder para tudo. Você viu o que Ele fez com o Jordão também, né? Fez com que as águas parassem, né? Voltassem, né? Sabe, parassem para que o povo de Israel passasse. Fora o Mar Vermelho, né? Que Ele abriu. Então você vê como Deus tem poder que nós não podemos nem imaginar, né? Então às vezes está passando uma situação difícil, é isso que o Senhor está falando. Ele tem poder para tudo. Então o que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer por nós, hein? Ele pode fazer tudo e muito mais do que nós podemos imaginar. Ele pode nos surpreender, né? Ele pode chegar de repente de Deus na nossa vida e mudar totalmente a nossa vida. E aí você vai perguntar, mas como aconteceu? Não vai ter explicação. Ele é Deus, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, né? Ele pode mudar o cenário, Ele pode curar a pessoa que está doente, que está enferma, né? Basta só uma palavra de Deus assim, tudo pode mudar, né? Até o que está fora vai voltar para o lugar que Deus tem poder para tudo, né, irmãos? Então, o que é impossível para Deus? Eu pergunto na sua vida, seja que essa situação que esteja passando, tem alguma coisa que Deus não possa fazer por você, se Ele fez por Israel, e fez por Josué, e todos os servos, discípulos, que eles, né? Deus é capaz de fazer tudo por nós. Ele só que tem que confiar e andar na presença de Deus, como é Josué. Você tem que confiar e descansar no Senhor. Confiar no Senhor, na palavra de Deus. Ouvir o que o Senhor está falando no nosso coração. Muitas vezes Deus fala para nos corrigir, fala para nos orientar, para que nós não se perca, não se saia do caminho do bem, né? Sabe, na presença de Deus, não se desviar, não pecar, não errar, se arrepender, né, perdoar. Tudo isso Deus nos ensina para a gente poder crescer e estar na presença de Deus, né? Nós não podemos viver na presença de Deus com muito pecado, fazendo coisas erradas, que não está de acordo com a palavra de Deus. Deus não agrada, né? Por isso que Ele fala que se arrependeis, né? Nós temos que se batizar, se arrepender, né? E pedir perdão também para Deus todos os dias, porque nós somos falhos, somos humanos, né? Somos pecadores, mas não é porque nós somos pecadores, que nós erramos, sabemos que nós somos falhos, que nós temos que viver só no pecado. Ah, não, porque eu sou pecador, continua fazendo as coisas erradas. Não, se arrependa, saia do caminho errado, volte para Deus, né? E mais, confia no Senhor, na palavra de Deus. E ele foi capaz de fazer, o Josué orou, né, que ele queria que o quê? O dia fosse mais estendido, né? Para que ele terminasse essa guerra antes do anoitecer, antes do pôr do sol, né? Então, e Deus, ele atendeu o pedido de Josué. O sol só se pôs depois que Josué ganhou a guerra, né? Então, porque ele só ia se pôr depois que Josué
terminasse a guerra. E quando aqueles estavam fugindo, Deus não deixou fugir não. Deus jogou pedra lá do céu e matou todos eles, né? O Senhor colocou pânico no meio do povo ali também, né? O Senhor estava guerreando com Josué. Olha a Deus, né? E como o poder de todo Israel foi testemunha que Josué olhou para o sol e para a lua e falou, né? Muitos estudiosos falam várias teorias, né? Mas sabe, todo mundo quer sair da palavra de Deus, né? Todo mundo quer tirar, saber, nós temos que mostrar o poder divino do Senhor, né? A divindade de Deus, o poder, a soberania de Deus sobre o homem, né? O homem pode tentar fazer castelo e tudo, mas Deus é quem manda. Quem dá a última palavra não é o homem, é Deus. Você confia no Senhor. Então, por mais que a circunstância na sua vida você está passando, a dificuldade que você esteja enfrentando, ou alguém vai falar que você não vai conseguir, que você não vai sarar, que essa situação não vai mudar, está preocupado, tem gente mais preocupado com a nossa situação, sério, do que com a vida deles. As pessoas se preocupam tanto com o problema dos outros, né? Mas eles não pensam em ajudar, às vezes pensam em falar, né? Só que aquele que nos guarda, que não dorme, aquele que nos liberta, nos protege, nos cura, nos salva, aquele lá, ele não precisa da permissão de ninguém, nem que fala lá, não, ele é Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele agrada. Ele não precisa de permissão de ninguém para curar. Ele não precisa de ninguém para fazer o sobrenatural na sua vida, né? Continue confiando em Deus, não ouça a voz das pessoas que estão dizendo para você que você não vai conseguir. Ouça a voz de Deus, olhe para Deus. Não olhe para o seu problema, porque se a gente for olhar para o nosso problema, cada um tem o seu problema, a gente não vai sair do lugar, né? Só que mesmo que você esteja sofrendo, situação que você esteja enfrentando, olha para Deus. Olha para Deus, só para Deus. A gente vai vencer, com Deus nós somos mais que vencedores, né? Então pode ser que a circunstância que nós estamos passando mostre assim, você não vai conseguir, você não vai sair disso aí não, vai, porque Deus tem a hora, não é a minha hora, não é a hora que a pessoa quer lá de fora ver, não, é a hora que Ele quer. Ele não precisa de permissão de ninguém não para chegar. A hora que ele, naquela passagem de Lázaro, ele chegou na hora, 4 dias e Jesus chegou lá e fez o quê? Ele ressuscitou lá, saia para fora. Então ele não precisa da permissão de ninguém, não. Ele é Deus. Ele não precisa dar satisfação para mim nem para você, não. Ele faz o que ele agrada. A vontade é dele. Só que nós temos que confiar e pedir. Pedir e recebereis. Não é bater a porta, se abre? Confia, reza, ora, persevera, jejua, louve, adore o Senhor, né? Você continua fazendo, tá sofrendo, tem uma música assim, chorando, mas te adorando, sofrendo, mas te adorando, mesmo angustiado, entristecido, você nunca deixou de adorar. No vale, mas te adorando, glória, no deserto, mas te adorando, nada vai mudar quem tu é. A minha residência agora é nos seus pés. Use a sua dor para se aproximar de Jesus. Não desista agora, não negue a sua cruz. A figueira não floresceu, nem por isso você morreu. Olha você aqui adorando a Deus, oh glória, viu? Que lindo! É isso que Deus quer de nós. Não importa o que você esteja passando, a prova, a luta, a tempestade que se levantou contra a sua vida, mesmo que a circunstância e as pessoas da sua volta falem que você não vai conseguir, você vai conseguir sim, você é vencedor, porque com Deus, nós colocamos nossa fé em Deus, com Deus nós somos mais do que vencedores, e ainda você vai dar testemunho para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, glória a Deus, aleluia. Gente, eu desejo uma boa noite, e olha, se Deus fez o sol parar, quando José orou, o que Deus não pode fazer na nossa vida, mais do que nós pensamos e podemos imaginar, é só confiar e descansar no Senhor, e está buscando a presença de Deus, não jamais deixe de buscar, né? Confia, medita sobre as leis do Senhor, porque Deus colocou os mandamentos e todo mundo acha que parece que o mandamento é uma coisa assim. Não, o mandamento é aquilo que nós vivemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, que mais? Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, isso é coisa da nossa vida, né? Se alguém está te atacando, não fica batendo de frente com a pessoa, deixa, põe na mão de Deus. Então, é aquilo que nós vivemos no dia a dia. E é aí que nós erramos todos os dias, não é? O mandamento de Deus é aquilo que Ele nos instrui como nós devemos se comportar no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, né? Nas relações sociais, né? E tudo. Ele nos ensina como se comportar. Só que muitas vezes a gente se rebela, né? A gente desobedece, quando uma pessoa fala uma coisa, a gente já vai xingar, vai se ofender,
né? Porque parece que nós somos tudo assim, né? Não podem falar nada. Todos nós somos assim. Eu também não sou perfeito. Eu jamais tô pregando aqui perfeição. Eu tô aprendendo tanto quanto vocês, tá? Por isso que eu tô estudando. Deus está nos ensinando, nos instruindo, né? A palavra de Deus é para nos instruir. Ele fala aqui, o Senhor presente aqui, que é para nos instruir, né? Direcionar para que nós não façamos as coisas erradas. Ele ensina como fazer as coisas certas, né? É como se um filho fosse, uma pessoa fosse, acontece uma pessoa para limpar a casa e ela fala assim, eu quero que você faça isso do jeito dela, coloca assim no lugar certinho, aí você vai lá e faz do lado errado, uma coisa errada, do jeito que ela não gosta. Ela não vai desagradar, porque ela quer do jeito dela, tá? Por exemplo, no caso dela, tá pagando para você fazer um serviço do jeito que ela quer, né? Muitas vezes acontece, dá problema no emprego porque as pessoas estão fazendo do jeito dele, né? Não é o caso disso. Estou falando só dando um exemplo como que funciona, né? Deus é assim, Ele quer que você faça as coisas certas. Ele nos instrui para fazer as coisas certas, né? De acordo com a palavra dele. Então, muitas vezes a gente não quer guardar, fazer a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a gente se rebelando, né? Então, por isso que o mundo está no jeito que está chegando, né? Porque o homem não obedece a Deus, né? Prefere as coisas do mundo e vê a libertinagem desse mundo, porque tudo é moderno. Hoje em dia todo mundo fala essa frase. Hoje em dia, aqui hoje mudou, hoje tudo é moderno. Gente, moderno o mundo vai continuar sendo, mas Deus continua sendo o mesmo, tá? Ele não mudou não, a palavra dele não vai passar, tá bom? Continua sendo a mesma, tá? Então, presta bem atenção nisso, né? Pode o mundo mudar, os costumes, tudo que pode acontecer no mundo, porque nós estamos aqui no mundo, né? O mundo é do perverso, né? Mas a palavra de Deus e o Senhor não muda não, ele continua sendo o mesmo. Então, a palavra de Deus aqui, ó, ela continua sendo para gerações e gerações, tá? Então guarda isso no seu coração, não muda não, viu? Tem gente que fala assim, mas é que hoje mudou, mudou o quê? O que mudou? Mudou, o mundo tá mudando, né? O mundo passa por transformações, a gente já tá vendo sempre, né? As pessoas vão mudando, os hábitos, né? Até o respeito hoje em dia, né? As pessoas tinham respeito para as pessoas mais velhas, era costume, né? Antigamente tava pedir a benção ao pai, a benção à mãe, hoje em dia cadê a benção ao pai e a mãe? Mãe, me dá um celular, ainda faz um grito, né? Nem agradece ainda, quer que quanto mais o pai e a mãe dá, mais quer ainda, né? Então nem melhor nem falar sobre esse tema, porque a gente sabe como a situação tá indo, para onde nós estamos indo, né? Só Deus sabe. Então, irmãos, confia no Senhor. Então, se Deus tem poder e fez para Josué que orou o seu servo, né? E ele deteve a lua e o sol, parou para Josué ganhar essa guerra, até o Josué ganhar essa guerra, o sol poderia se pôr. Então, Deus tem poder para tudo. Então, confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei onde você mora, onde o seu endereço, a sua situação, a sua aflição. Mas Deus está falando para você assim, confia. E não se desespera, não. Descansa nele, tá? Ele vai tomar providência, né? Se você confiar, coloca o seu problema na mão de Deus. E não pensa mais nele, não. Fala, eu coloquei na mão de Deus. Ele vai cuidar. Começa a profetizar. Eu tô passando um momento difícil na minha vida assim, mas eu sei que Deus está comigo. Essa luta eu vou vencer. E eu vou dar testemunha aqui, para honra e glória de nome do Senhor, porque Deus está comigo. Eu creio que essa batalha, aliás, vai vencer não, eu já venci, glória a Deus. Eu tenho certeza que eu já venci. O inimigo está mostrando que não, mas Deus está falando que sim. Essa vitória já é minha, glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa noite, hein? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. E olha, não esquece de orar, hein? Ore, porque se Josué orou, e o Senhor atendeu o clamor, né, de Josué, na oração foi ali atendida e Deus parou o sol e a lua para atender um homem. E Ele é capaz também de atender a nossa vontade também, se nós buscar o Senhor em todo o nosso coração e confiar no Senhor, amém? Que Deus tenha uma boa noite, tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus e receba essa palavra no coração, você que está passando, não sei o que esteja passando aí, mas confia no Senhor. Ele vai entrar aí no seu problema e você vai ser vencedor com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenha uma boa noite. Amém? Glória a Deus.